Oi, pessoal! Vamos começar nossa aula sobre suportes básico e avançado de vida em pediatria, o famoso PAUS. Essa aula será dividida em duas aulas. Essa é a primeira aula, depois vocês vão ver uma segunda aula focada nos ritmos de parada. Os objetivos e os pontos que vão ser abordados nessa aula são basicamente os suportes básico e avançado de vida em pediatria. E para começo de conversa, eu quero que você saiba que, ao contrário dos adultos, a PCR, a parada cardiorrespiratória na pediatria, normalmente ela acontece por hipóxia e raramente, pessoal, ela é súbita. Normalmente é resultado de uma consequente piora progressiva respiratória ou do padrão cardiovascular da criança, e raramente isso acontece subitamente. Aqui no PAUS, a gente precisa ter em mente que as causas mais comuns de PCR no ambiente hospitalar são essas aqui ao lado: sepse, insuficiência respiratória, toxicidade por drogas e arritmias e doenças metabólicas. E aí, alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm algum tipo de cardiopatia, aquelas cardiopatias congênitas principalmente, e os atletas, eles podem evoluir para um colapso súbito. E normalmente eles param em fibrilação ventricular. Não precisa ficar assustado que a gente vai falar de todos os ritmos nas nossas aulas sobre o PAUS. Mas eu quero que você saiba inicialmente que a sequência de atendimento é focada no C-A-B. Aí você me pergunta o que significa o C, A e o B. Pessoal, é super importante que você saiba disso, que o C está relacionado com a compressão torácica, o A com a abertura de via aérea e o B com a boa respiração. E os principais ritmos de parada na pediatria são a assistolia e a bradicardia, e isso inclusive é questão de prova. Aqui no PAUS, você precisa ter em mente que os lactentes ou os bebês são aqueles abaixo de 1 ano. Os pacientes acima de 1 ano até os sinais de puberdade vão ser chamados de crianças. E isso é importante porque isso aqui vai alterar a sua conduta aqui no PAUS. Vamos agora acompanhar no nosso tablet do Sanarflix como deve ser o manejo do paciente no suporte básico de vida em pediatria. Primeira coisa, e você não pode cair nessa pegadinha, inclusive pegadinha de questão de prova prática. A primeira coisa que você vai fazer diante de um paciente que está parado é checar a segurança do local, ver se aquele local está seguro o suficiente. Após isso, você vai reconhecer o paciente. O socorrista pode ser um socorrista leigo ou pode ser um socorrista profissional de saúde. Perceba que a gente está no suporte básico de vida. E aí o paciente está parado para o leigo quando ele não estiver responsivo, quando ele estiver sem respiração ou gaspinhando. Agora, se estivermos diante de um ressuscitador profissional de saúde, o paciente estará parado se ele não tiver pulso ou se ele não respirar em 10 segundos. E aí o próximo passo é ativar o serviço de emergência. Mas aí você precisa observar se o colapso foi presenciado por você ou se o colapso não foi presenciado por você. Se você estiver em um colapso presenciado, você vai ativar o serviço de emergência e iniciar a sua RCP. Se o colapso não for presenciado, se você já tiver chegado e o paciente já estiver lá parado, você vai iniciar a RCP e ativar o serviço de emergência. Hoje em dia a gente tem celular de viva voz e a gente consegue fazer isso de forma mais rápida. A RCP, pessoal, tem que ser uma RCP de alta qualidade. Normalmente, a gente precisa garantir uma frequência de compressão que gira em torno de 100 a 120 compressões por minuto. E a gente precisa se atentar à profundidade dessa compressão. A gente precisa ter uma compressão de 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax da criança. E aí vai ter uma diferença aqui. Perceba que, para crianças menores de 1 ano de idade, exceto recém-nascidos, essa profundidade de compressão deve ser de cerca de 4 centímetros. Para as crianças acima de 1 ano de idade,
profundidade, essa profundidade de compressão vai ser em torno de 5 a 6 centímetros. Sempre focando no nosso fluxograma, C, A e B. Essa é a sequência de atendimento, não se esqueça. Como deve ser o posicionamento das mãos dos socorristas no momento da RCP? Perceba que se você estiver diante de uma criança menor que 1 ano e apenas um ressuscitador, a gente vai usar 2 dedos no centro do tórax, abaixo da linha mamilar. Mas se a criança tiver menos de 1 ano e forem 2 ressuscitadores, a gente vai usar 2 polegadas no terço inferior do externo. Se a criança tiver mais de 1 ano, a gente vai usar 2 mãos ou 1 mão no terço inferior do externo. Sempre se lembre de garantir o retorno completo do tórax, pessoal. É super importante isso e minimizar também as interrupções, que devem ser de no máximo 10 segundos. Vamos lá, a gente começou a nossa RCP e a gente precisa garantir que esse paciente vai ter uma boa permeabilidade da via aérea. E aí a gente precisa abrir a via aérea desse paciente. Se o socorrista for um leigo e se o paciente não tiver história de trauma, eu posso fazer a inclinação da cabeça e elevar o queixo do paciente. Mas se o socorrista for um profissional de saúde ou o paciente tiver história de trauma, eu tenho que fazer a atração da mandíbula. Se lembre que a relação compressão-ventilação também varia conforme a quantidade de socorristas, e se eu tiver 2 socorristas, essa relação vai ser de 15 compressões para 2 ventilações. Se eu tiver um socorrista apenas, essa relação vai ser de 30 compressões para 2 ventilações, certo? Isso também é uma pegadinha típica de prova. O DEA, pessoal, o desfibrilador, se ele estiver disponível, a gente vai usar. Após o final das instruções, como está aqui do lado, com ou sem choque, a gente vai reiniciar as compressões sempre por 2 minutos. As compressões vão ficar lá por 2 minutos e após isso eu vou verificar, checar o pulso. Se lembre que nos menores de 1 ano, a gente vai checar o pulso braquial e nos acima de 1 ano, a gente vai checar o pulso poplíteo ou o pulso carotídeo. Vamos lá. Os pacientes que têm colapso súbito, normalmente eles param em FV, TV sem pulso. E o que é FV? FV é a fibrilação ventricular e a TV é a taquicardia ventricular. Diante de um paciente com FV, TV sem pulso, que são os principais ritmos chocáveis, eu devo iniciar minha RCP e fazer o choque precoce. A gente vai ver isso na próxima aula, não precisa ficar angustiado. Se o paciente parar em taquicardia ventricular com pulso, ele vai necessitar de cardioversão sincronizada. Isso também vai ser visto mais à frente. E, pessoal, a RCP deve ser reiniciada sempre, sempre, sempre que você administrar o choque. Isso é super importante para o sucesso da sua reanimação. E a faixa etária neonatal é a única em que o DEA não deve ser utilizado. Falando agora sobre o suporte avançado, a gente estava falando do suporte básico de vida em pediatria, falando do avançado, a gente precisa citar a importância do papel da adrenalina. A gente fala que a adrenalina é a droga da PCR, é a droga da RCP. Por quê? Porque a adrenalina, ela tem a capacidade de manter as funções tanto respiratória como circulatória durante a PCR e no pós-ressuscitação. E, pessoal, a dose da adrenalina você precisa saber, e não é só para a sua prova, é para a sua vida. Se tem uma dose que a gente precisa saber em medicina, é a dose da adrenalina na RCP. E tá aqui ao lado a dose, ó. 0,01 miligrama por quilo, que equivale a 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. Perceba que algumas provas vão fazer uma pegadinha e vão te falar que é da solução de 1 para 1000. Não, é da solução de 1 para 10 mil. Não se esqueça disso. A gente vai garantir o suporte ventilatório, deixando a via aérea pérvia, fazendo uma boa oferta de oxigênio e ventilando esse paciente. Em alguns momentos, a gente precisa garantir uma via aérea avançada. E aí, a gente pode entubar o paciente ou podemos lançar mão da máscara laríngea, que é uma boa alternativa de via aérea avançada na PCR. Não sei se você já viu pessoalmente, mas aqui a gente tem vários exemplos de vários tamanhos
de máscaras laríngeas. A gente pode optar também por entubar o paciente com tubos com ou sem cuff. Se lembre que na faixa etária neonatal a gente não usa tubos com cuff, sempre sem cuff, mas os pacientes maiorzinhos a gente pode utilizar tubos com cuff, que inclusive estão relacionados a menos chances de extubações acidentais. E aí normalmente a gente usa o tubo com cuff, certo? A capnografia, ela é super útil para dar uma medida do CO2 expirado, né, no final da expiração e para avaliar a qualidade da minha compressão, além de me dizer se houve ou não retorno da circulação espontânea, que é o chamado RCE. A capnografia, pessoal, é queridinha de prova de residência também, não se esqueça dela, tá bom? Falando das drogas, a principal droga a gente já viu, que é a epinefrina ou adrenalina. Ela é a droga da PCR. E ela é a droga da PCR porque ela tem uma relação alfa-adrenérgica, ela tem, como é que eu posso dizer? Ela tem um poder alfa-adrenérgico muito importante e ela vai gerar uma vasoconstricção, aumentar a pressão diastólica na aorta e melhorar a perfusão coronariana. A dose você já sabe, 0,01 mg por quilo, que é equivalente a 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. E aí fica uma dica para você que a gente pode fazer a diluição de 1 ml de adrenalina para 9 ml de soro fisiológico. Idealmente, a gente vai utilizar a via endovenosa, mas na indisponibilidade da via endovenosa, a gente pode funcionar um acesso ósseo. E a adrenalina ela pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. A adrenalina com as compressões torácicas juntas, elas vão aumentar a oferta de oxigênio para o coração, melhorar a contratilidade do meu músculo e vão estimular a contração espontânea, aumentando significativamente o sucesso da ressuscitação e da desfibrilação. A gente pode utilizar outras drogas, mas aí vai variar conforme o quadro clínico do paciente. Não é o foco da nossa aula, mas eu preciso que você saiba que se a gente estiver diante de um caso de hipocalcemia, hiperpotassemia, hipermagnesemia ou intoxicação por bloqueadores de canais de cálcio, eu posso lançar mão do cálcio, normalmente o gluconato de cálcio, e aí a dose varia de 5 a 7 mg por quilo. Se eu estiver diante de um paciente que tem hipopotassemia ou um paciente que tem uma taquicardia ventricular, aquela conhecida da gente, Torsades-de-Pointes, eu preciso lançar mão do magnésio. E aí a dose do magnésio vai ser de 25 a 50 miligramas. Mas, em alguns casos, a gente pode utilizar o bicarbonato de sódio. Posso usar nos casos de PCR prolongada, posso usar em choque associado à acidose metabólica, posso usar em casos de hiperpotassemia e hipermagnesemia e posso utilizar também em casos de intoxicação por antidepressivos tricíclicos ou bloqueadores de canais de cálcio. A dose é 1 mEq por quilo, que vai ficar equivalente a 1 ml por quilo da solução de 8,4%. Pessoal, a miodarona, a gente vai falar muito na próxima aula que ela pode ser utilizada quando a gente estiver diante de um paciente com TV ou FV que não respondeu à cardioversão, aí eu posso lançar mão do antiarrítmico, a miodarona. Posso usar em até 3 vezes na dose de 5 mg por quilo, mas a gente vai usar se eu tiver uma TV ou FV que não respondeu à cardioversão, certo? Vamos só revisar o que a gente viu nessa aula. O que a gente mais precisa se atentar diante de um paciente que parou é se a RCP está sendo realizada de alta qualidade ou com alta qualidade. E para isso eu preciso avaliar se as compressões torácicas estão na frequência adequada, que são 100 a 120 compressões por minuto, se a profundidade está adequada, 4 a 6 centímetros, se lembre que é 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, se o tórax está retornando totalmente, né, nas minhas compressões, se não está tendo nenhuma interrupção excessiva entre as compressões, se lembre que o máximo de interrupção deve ser 10 segundos e eu preciso me atentar para o excesso de ventilação, que pode ser super prejudicial para o paciente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, pessoal, traz uma cadeia de sobrevivência pediátrica, que idealmente, como passo inicial, a gente precisa se atentar a
prevenção da PCR. Se lembra que a PCR, na pediatria, ela raramente é súbita. Normalmente ela acontece de forma progressiva. O paciente vai te dando sinais de que ele vai parar. Então, a gente precisa prevenir a PCR e, diante de um caso de PCR, a gente precisa fazer nossa RCP de alta qualidade, né, com todos os profissionais presentes no local. Precisamos chamar o serviço de emergência caso não esteja presente no local e fazer o suporte avançado de vida em pediatria que a gente já viu, com rápida estabilização e transporte do paciente e, após o retorno da circulação espontânea, garantir os cuidados pós-PCR. Os pontos importantes dessa aula, para fechar, é que a gente precisa lembrar que na criança a PCR normalmente é relacionada com insuficiência respiratória e choque. A gente precisa identificar os sinais precoces, realizar RCP de alta qualidade e lembrar da dose da adrenalina para a sua vida e para a sua prova. 0,01 mg por quilo, que equivale a 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10.000. Não se esqueça disso. Essas foram as referências e aí a gente vai se encontrar na próxima aula.